Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos. Segundo Samuel, capítulo 7. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos. Segundo Samuel, capítulo 7. Glória a Deus. Que diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 7. Gostaria de ler alguns versículos. A partir do versículo 1. Ora, o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando no palácio de Sete, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: fazem o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra e de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado o israelita, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me constrói um templo de Sete? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser soberano de Israel, o meu povo. Oremos. Altíssimo Deus, maravilhoso eterno Pai, uma vez mais nós estamos aqui para aprender da Tua palavra. Ó Deus, o Senhor sabe do que nós precisamos e necessitamos. Então fale conosco uma vez mais, para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, hoje eu gostaria de meditar com os irmãos exatamente no versículo 7. Agora, pois, assim dirá o meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo Israel. Eu sei que nós conhecemos a história de Davi, e é uma das histórias que são mais faladas exatamente nas nossas departamento infantil, né, nas EBDs, enfim. Quando você questiona alguma criança quem é Davi, rapidamente ela vai dizer a você que esse Davi foi aquele que derrubou o gigante. Está já na mente da criança. Só que hoje eu me deparei com esse texto, hoje, enquanto eu estava no serviço. O Senhor, ele foi me direcionando a esse texto hoje e foi gerando algo no meu coração, e eu gostaria exatamente de compartilhar com os irmãos. Vocês sabem, irmãos, eu gostaria de trabalhar na temática exatamente nesse tomei-te da malhada. Eu gostaria de falar quando Deus escolhe, né? Eu te escolhi, quando Deus nos escolhe. E olhando para o texto hoje, eu meditando nele, nós sabemos que o mundo a qual nós estamos, o mundo a qual nós vivemos,
O valor das pessoas, muitas das vezes, é medido por títulos, aparência, status, e está diante dos nossos olhos essa situação exatamente nos dias de hoje. E por incrível que pareça, infelizmente, de uma certa forma, conseguiu, usar uma palavra, de uma certa forma, conseguiu entrar no nosso meio essa ideia de status, de escolha por status, por títulos. Mas, em contrapartida, nós temos Deus na questão da escolha, porque Deus não escolhe baseado em padrões humanos. Para os homens, é necessário, na hora da escolha, precisa adquirir alguns padrões. De fato é assim, quando nós se deparamos com uma vida cotidiana lá fora. E nós temos a história do rei Davi, que é exatamente um exemplo poderoso de como Deus vê o coração de uma pessoa na escolha, né? E Deus escolhe exatamente para um propósito. E eu gostaria exatamente de falar de escolha. Como nós podemos olhar para essa questão de escolha? E nós iremos refletir um pouco exatamente sobre essa questão de escolha, essa escolha divina de Deus, mesmo quando percebemos que nós somos improváveis, quando a escolha parece improvável, mas aonde nós olhamos e a gente não vê probabilidade de nada, os olhos do Senhor são diferentes. Quando você olha para o capítulo 7, que vai falar exatamente de Davi, mas no capítulo 7 que nós lemos, relata um momento de estabilidade, está estável o reinado de Davi. Davi já havia conquistado vitórias, ele conseguiu estabelecer Jerusalém como a capital, ele trouxe a arca, então exatamente o reino está exatamente estabilizado. E Davi, nesse momento de estabilidade, ele vai desejar no seu coração a fazer uma casa para Deus. Ele deseja construir um templo para Deus. No entanto, Deus responde através do profeta Natã. E é interessante porque parece que uma coisa vai ligando a outra nas terça-feira, porque terça-feira passada nós falamos exatamente da preocupação em exatamente falar aquilo que Deus não ordena. Natã, em um certo momento, ele vai deixar a amizade falar mais alto e vai dizer a Davi vai dizer: eu tenho uma vontade de fazer uma casa para o meu Deus, eu estou no palácio. E ele vai dizer: faça, o Senhor é contigo. Mas ele vai falar algo dele. E quando ele vai chegar na sua casa, o Senhor, parafraseando, vai dizer com o profeta Natã: eu não tenho nada com isso aí que você falou, não. Eu sei que tu és um profeta, eu sei que eu te uso, mas dessa vez eu não assino embaixo que você falou para Davi, não. Volte lá, fale para ele
que não precisa construir casa para mim, porque eu nunca pedi isso. Segundo, ele tem as mãos manchadas de sangue, ele já matou pessoas, mas pode ficar tranquilo que eu vou dar oportunidade dele ajudar. Não é ele que vai construir não, mas o filho dele, Salomão, vai fazer esse prodígio, ele vai construir no templo. Aí Natan, naquela mesma noite, ele teve que retroceder, voltar e corrigir algo que ele falou que Deus não mandou. Então nós vemos o compromisso que Deus tem com a sua palavra. Então Deus vai usar Natan exatamente para corrigir essa situação. E Deus, através de Natan também, vai revelar planos maiores para ele. E os planos eram exatamente que ele ia ajudar. E ele vai pelejar, vai descer em cidade de Hadad-Ezer, vai conquistar prata, ouro, muitas coisas ele vai conquistando exatamente para a construção do templo. E ele vai ceder ao seu filho Salomão. E a gente vê que Davi, ele tem maturidade para entender quando Deus diz não. Ele não vai arrumar confusão porque o Senhor não permitiu ele executar algo. A gente vê em Davi uma maturidade. Ele é maduro o bastante para entender quando Deus diz sim e quando Deus diz não. Mas ele se apega naquilo que Deus deu a ele, a oportunidade de ajudar. Às vezes, existem pessoas que têm a oportunidade de poder estender a mão. Às vezes, Deus anulou o propósito na vida dele, por algumas circunstâncias, mas deu a oportunidade a este que pudesse ajudar o outro. Mas mesmo assim, não ajuda, não apoia, porque não é maduro o bastante para entender que às vezes Deus tem planos diferentes. O plano que Deus tem na minha vida, evidentemente que não tem no seu, e o plano que Deus tem na sua vida, evidentemente que não tem no meu. O que eu preciso entender é que se eu não vou chegar em certo lugar, e se eu tenho essa capacidade de ajudar a pessoa a chegar aonde eu queria chegar, eu preciso ser maduro para ajudar. E Davi vai fazer exatamente isso. Ele vai apoiar o seu filho Salomão. Mas o contexto histórico aqui vai demonstrar para nós exatamente a fidelidade de Deus ao seu povo e como Deus, ele levanta líderes conforme a sua vontade. Então, o foco desse texto é exaltar a soberania de Deus, mostrando que o sucesso de Davi não foi por mérito próprio, mas pela escolha e a graça de Deus. Esse texto vai revelar a nós que não é nós que escolhemos Deus, é Deus que nos escolhe. E se por algum momento nós esquecermos, Deus usará alguém para revelar da onde Ele te tirou. Quando nós olhamos para esse texto, o versículo que nós lemos, diz: tomei-te da malhada de trás das ovelhas. Deus está recordando a ele: eu estou te lembrando da onde eu te tirei. Você não pode esquecer quem você era e quem você é hoje. Eu não posso me esquecer, evidentemente que eu não posso gloriar-me das coisas passadas,
porque já foram passadas. Eu tenho que glorificar a Deus pela obra que Ele fez transformadora na minha vida, mas Ele sempre vai me lembrar: você não era. Se não fosse eu, você estaria também naquela situação aí. Deus, Ele precisa às vezes lembrar quem éramos, para que nós possamos entender que não é nós, é Deus. E aí o versículo vai continuar: eu tomei-te da malhada de trás das ovelhas. Esta expressão remete exatamente ao chamado de Davi ainda quando ele era jovem. Quando você olha 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 11 até o 13, vai falar exatamente dessa chamada, dessa escolha. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. O 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e naquele dia em diante o Espírito do Senhor apossou-se de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Isso aqui fala de escolha. O Senhor escolheu. O Senhor fez uma convocação dentro de casa. Convocou todos os irmãos. Irmão esses que eram de guerra. Irmão esses belos, fortes. Irmão esses que poderia até desqualificar Davi por ele ser um jovem franzino, pequeno, ruivo. Mas o Senhor usou o profeta Samuel, convocou todos a estarem reunidos numa mesa e disse: nós só poderemos assentar à mesa quando aqueles que você despreza chegar. Quando aquele que vocês não valorizam chegar. O Senhor, Ele trabalha dessa forma. E para que nós possamos ter uma compreensão, Davi não era o mais forte, nem o mais experiente. Mas Deus viu ele como um homem segundo o seu coração. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso 22, diz assim, parte B: para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus que escolheu, Deus que separou. E Deus vai escolher Davi exatamente para um propósito. Qual que é esse propósito? E eu gosto disso. O Senhor vai chamar ele para liderar. E ele não foi chamado apenas para ser rei, mas para ser servo líder. Ele foi chamado para ser um servo líder, e guiando o povo pela justiça. Deus chamou ele para ser um rei, mas o Senhor está dizendo a ele: ó, você vai ser rei, um líder, mas você vai ser servo. Entenda isso aqui. Você vai ser servo.
vai continuar sendo servo. Te colocarei em lugares altos, mas você vai continuar sendo servo. O que eu gosto é que Davi não cometeu um erro que Roboão cometeu. Lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 12, do versículo 6 ao 11, vai falar que Roboão, ele começou a reinar, e ele vai chamar alguns anciões daquela época para pedir orientações. Ele chamou aqueles homens mais idosos, e esses homens anciões, eles estiveram na presença de Salomão, o seu pai, porque Roboão foi filho de Salomão. E quando este Salomão ainda estava vivo, só que Roboão vai pedir conselhos a ele exatamente para reinar. E os anciões vão dar um conselho a ele. Vai dizer assim, ele vai perguntar: como aconselhais que se responda a este povo? É Roboão perguntando para os anciões. Aí vai dizer: e eles disseram: se hoje te tornares, olha lá, te tornares servo deste povo. Não é se hoje você se tornar rei deste povo. Os anciões vão dizer assim, ó: se você, Roboão, se tornar servo deste povo e os servires, e atentando falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. O que está acontecendo aqui? Os anciões estão dizendo assim, ó: se você servir o povo vai te servir. Se você servir eles vão te servir para sempre. Os anciões estão dando conselhos certos. Você está no trono do seu pai, mas se você não saber lidar com o poder, você vai acabar se destruindo. Mas no versículo 8 vai dizer que ele desprezou o conselho dos anciões. E ele foi tomar conselhos dos jovens que cresceram com ele, diz o texto lá. E os jovens que cresceram com ele, disse assim, ele vai dizer: o que vocês me aconselham, né? E disse-lhes: o que me aconselhai-vos que respondamos a este povo que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Aí os jovens vão dizer assim: olha que perigo você consultar pessoas que não têm experiência. Esse conselho aqui acabou com o reinado dele. Olha o que os jovens falaram. E os jovens que haviam crescido com ele, lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha só. Que conselho é esse? Os anciões estão dizendo para ele: seja servo. Seja um rei, mas seja servo. Se você servir, o povo também vai servir você. Tem pessoas que adquiriram alguns cargos e ele não entendeu que o cargo é para servir.
Todas as vezes que Deus nos levanta é para servir. As funções que Deus nos coloca não é para a gente desfrutar e se aparecer com posição. Não. É para servir. O Senhor disse a Davi: você está sendo escolhido de trás das malhadas. Você vai ser um líder, mas vai ser um servo líder. Antes da coroa, lembre que tu és servo. Aleluia. Antes dos títulos, entenda, você é servo. Se você servir com excelência na humildade, eles te servirão. Davi, ele soube lidar com isso. Por mais que ele teve os seus problemas, ele cometeu adultério, ele arquitetou a morte de um soldado, a casa dele pagou, porque todos os pecados há consequências. Não é porque ele era segundo o coração de Deus que Deus não ia cobrar dele, cobrou sim. Ao ponto dele dizer: Senhor, eu errei, que o anjo que o anjo venha me ferir com a espada, mas não fere o povo não. Errou, foi contar ao povo. Chegou um momento que ele queria contar ao povo para saber quantos tinham, soberba, já querendo tomar de conta. Aí o Senhor vai tratar com ele também. Mas Davi nos deixa lições extraordinárias. Ele não anda nesse conselho de Roboão mais tarde, que não ouviu o conselho daqueles que queriam ajudar de verdade. E aqui vale uma orientação. Devemos tomar cuidado com conselhos de outros, porque há conselhos que podem te trazer consequências terríveis. Não agora, mais para frente. Existem conselhos que são camuflados de maldades. Parece ser um conselho bom. Quem aconselha dessa forma, bem rasgado, você largar o seu marido? Não vai falar, mas ele vai induzir você de uma forma sem que você perceba. Quando você perceber, você já está quase abandonando o seu lar. São sutis conselhos camuflados. Parece verdade, mas tem segundas intenções para destruir você, destruir a sua casa, destruir a sua família. E nós precisamos ter muita cautela. Precisamos ter muito cuidado com conselhos que vêm até nós. Mas o que nós podemos aprender nesse texto que nós lemos? O que nós podemos tirar de lições neste texto? Primeira coisa, irmãos, Deus vê nessa questão de escolhas. Deus vê além das aparências. E a gente viu exatamente em 1 Samuel 16:7. Deus vê além da aparência. E quando nós dissemos que Deus vê além das aparências, nós estamos afirmando que Deus enxerga o interior da pessoa. Deus vê pensamentos, sentimentos, intenções e o verdadeiro caráter. Enquanto o homem está olhando para a marca do terno, a marca do vestido, o sapato, se a bolsa é da Louis Vuitton, se o celular é iPhone,
enfim, aparência. Enquanto muitas vezes o ser humano se limita e julga com base no que é visível. Aparência. Aparência física. Esse não serve, não. É muito baixinho. Se fosse falar baixinho, coitado de mim. Não, esse é muito baixo. Não serve, não. Status social. Tem que ter um status social. Comportamentos de palavra. Tem que falar bem. Tem que ter um português catedrático. Tem que saber da melhor forma se expressar. Tem que falar de uma forma que encanta. Deus fala, não. Eu não olho para isso, não. Olho não. E a gente vê exatamente em 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O Senhor, Ele não erra nas escolhas. Tem pessoas que Ele é lindo aqui, bonito aqui, mas quando você vai falar com Ele, Ele parece uma pessoa agressiva. Ele é agressivo, não sabe conversar, sabe? Ele é um amor aqui dentro, ele sorri, ele estende a mão, ele te abraça, dá aquele sorriso, mas lá fora, ele é uma pessoa difícil. Aí muitas vezes as pessoas perguntam: por que o Senhor não levanta fulano? O Senhor fala: não, porque se eu levantar isso aí, ele vai trazer muito problema, vai machucar muita gente. Por isso que é um processo de Deus em questão de demora de levantar alguém. Porque às vezes Deus precisa tratar primeiro, corrigir algumas coisas. Aí sim. Samuel olhou e viu Samar, viu os irmãos tudo se apresentando, homens fortes, bonitos, formosos, e ele, nossa, é isso aqui. O Senhor falou: para, não, na minha obra não funciona isso aí não, na minha obra não é assim não, eu não escolho se é a pessoa que dá maior dízimo, eu não escolho se veste bem, eu não escolho porque mora lá no Alphaville, eu não escolho porque, não, eu olho aqui dentro. E sabe o que é interessante? É que ninguém está fora do alcance do chamado de Deus. Mesmo esse jovem cuidando de ovelha no anonimato, ele pôde ser levantado como um líder para a nação. Deus pode tirar alguém do anonimato e tornar-se essa pessoa grande. Deus não precisa da minha opinião para levantar alguém. Deus não precisa me convocar em mesas para pedir a opinião se deve me dar oportunidade ou não. Deus é soberano na sua escolha. Deus não precisa de homens. Ele sabe o que deve ser feito, porque a obra é dele. Aleluia! Todo chamado, irmão, tem um propósito. Todo chamado. Entenda isso. E quando Deus te chama, não é para sua exaltação, não. Não é para você ficar bicudo. Não é para você
ficar que nem um pavão. Não, não é para exaltação humana quando Deus nos chama, mas é para cumprir os planos de Deus. Se Deus nos chamou, se Deus me chamou, se Deus chamou você, não é para a nossa exaltação, não é para ficarmos soberbos. Se Deus nos chamou, é para executar um plano que Ele já estabeleceu para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus é quem exalta. A promoção vem de Deus. Sabe o que diz lá em Salmos 75, versículos 6 e 7? Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto, que vem o auxílio ou ajuda. Não é homem que vai te ajudar a chegar em lugar algum. Se um homem te chamou, se um homem lhe concedeu oportunidade, porque Deus já está no propósito. Foi Deus, não foi homem. Por mais que alguém tente bloquear alguém, por mais que alguém tente apagar a chama de alguém, destruir a chamada de alguém, homem algum conseguirá. Porque se Deus resolveu te levantar para uma grande obra, Deus tem meios para esquivar você, para que Ele possa concretizar essa obra na sua vida. Mas essa ajuda não virá de homem algum, virá de Deus. Porque Deus é juiz. A um Ele abate, a outro Ele exalta. E é difícil, algumas pessoas até não gostam de ouvir isso, mas é a verdade. Tem muitas pessoas que perseguiram homens de Deus, perseguiram homens de Deus, inventaram calúnia, perseguiram sem motivos, por causa da chamada. Mas esse perseverou, lutou, permaneceu firme, Deus deu vitória. E o perseguidor está fraco, doente, enfermo. Porque Deus, quando tem um propósito na vida de alguém, se um homem se levantar dizendo que ele tem poder de parar você, não é você que vai tratar com ele, é Deus. Porque é Deus que exalta, é Deus que levanta, é Deus que separa. Então, a pergunta que fica é: por que Deus escolhe? Por sua soberania. Deus tem total liberdade para escolher quem Ele quiser. Olha o que diz lá Romanos capítulo 9, se vocês quiserem acompanhar. Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16. Olha o que o texto vai nos informar aí. Por sua soberania, Deus tem total liberdade para escolher quem Ele quiser. Olha o texto. Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, 15 e o 16. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouve ter misericórdia, e compadecerei-me-ei de quem me aprouve ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Eu vou compadecer de quem eu quiser compadecer. Eu vou ter compaixão de quem eu quiser. Isso aí não é humano falando, é Deus. Luciano, ora para Deus ter compaixão. Eu vou orar para Ele, mas Ele está dizendo que se Ele vai ter compaixão, se Ele quiser. É difícil? É, mas é o texto. Eu terei compaixão de quem eu quiser.
Eu terei misericórdia de quem eu quiser. Ninguém manda em Deus, não. Deus, ele tem as vontades próprias. Porque Deus escolhe alguém para manifestar a sua glória através de vasos improváveis. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos irmãos que estavam lá em Coríntios, né? A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as coisas desprezadas, aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Dizer que Deus escolhe vasos improváveis é nós afirmarmos nessa noite que Deus muitas vezes escolhe pessoas que o mundo jamais escolheria para realizar grandes propósitos. Tinha pessoas melhores que você, com currículos melhor que você, mas Deus quis você. Labará mandou sai. Deus escolheu você. Pode brigar com Deus. É uma luta perdida. Porque Deus te escolheu. Tem gente fazendo birra porque Deus te separou. Tem gente que nem dorme porque Deus te levantou. Tem gente, meu Jesus, tem gente, irmão, que não se contenta com a obra que Deus fez na vida do B, do C. Está preocupado, fica até doente por ver a sua evolução, por ver Deus te capacitando, por ver Deus te guiando, por ver Deus te instruindo. Oh, glória a Deus, porque essas pessoas não entenderam que não é você, é Deus. Nós precisamos compreender que Deus ainda escolhe pessoas comuns para grandes missões. Irmãos, nós não precisamos estar em posições de destaques para sermos usados. Não. Eu vou esperar eu ser famoso, eu vou esperar eu adquirir muitos seguidores, eu vou esperar alguém me conhecer para que eu possa. Não. Você não precisa estar em destaque para ser usado. Sabe o que nós precisamos para ser usados? Devemos estar disponíveis a Deus. Devemos estar disponíveis ao chamado de Deus. Irmãos, estar disponível ao chamado de Deus é estar atento. Estar atento. Ser receptivo ao que Ele quer comunicar. Estar atento ao chamado de Deus. Seja por meio da oração, da meditação, da leitura espiritual, ou das circunstâncias da vida. Precisamos estar disponíveis. Sabe o maior exemplo de estar disponíveis?
e não questionar, mas mostrar de verdade que você está disponível, que nós estamos disponíveis. Maior exemplo, 1 Samuel 3,10. Fala, Senhor, que o teu servo, eu estou disponível. Nós precisamos estar disponíveis à obra. Nós estamos disponíveis para tantas coisas, menos para a obra de Deus. Sabe quando nós estamos disponíveis? É quando a porta fecha, a doença chega, quando a gente é traído, quando a gente está numa maca, numa cama, aí a gente somos disponível, porque a gente começa a lembrar dele. Mas enquanto a saúde está florando na nossa vida, eu não estou disponível. Eu não tenho tempo para lhe ouvir. Está disponível. Está disponível para a meditação da palavra. Eu vou fazer uma pergunta, fica contigo. Devocional você tem? Você não quer que é devocional? É tirar um tempo para ler algo que toque na sua alma. Você tem? Porque o devocional é importante. É por meio do devocional que Deus revela algo para você. Aí você vai estar disponível para poder entregar aquilo que Deus falou com você primeiro. Ah, Luciano, eu não sei nem o que é isso, então vai ser difícil para pregar. Porque você vai pregar algo que você não está vivendo. Tempo de oração. Será que a nossa casa, ela nos olha e vê que a gente tem aquele momento de oração? Ou a gente fica 24 horas por 48 no celular? Vendo entretenimento e não tiramos tempo para ler a palavra. É um perigo. Aí Deus está dizendo, eu queria que você estivesse disponível. Queria tanto que você dobrasse o joelho para mim bater um papo com você. Você está se enchendo de tantas coisas, de afazeres, e eu não tenho esse tempo contigo mais. Disponível ao chamado. Sabe como nós podemos estar disponível? Quando a gente entrega a própria vontade. Colocar a própria vida, os desejos, os planos nas mãos de Deus. Sabe qual é o nosso erro? A gente quer os nossos planos. Os planos de Deus nos confrontam. Aí sabe o que a gente faz? Corre. Porque estar disponível é você entregar os seus planos, os seus projetos na mão dele. Não somente entregar nas mãos deles, da mão de Deus, mas buscar viver de acordo com a sua vontade. Sabe o que é difícil também? É que a gente fala assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, ó, seja feita a tua vontade como no... é difícil, né? A gente ora dizendo que é para ele fazer a vontade dele, e eu faço a minha. Olha como a gente cai em contradição quando a gente está lendo a palavra. Que a gente na oração está dizendo, faça a tua. Mas você está fazendo a tua, não está deixando de fazer a dele. Não é a vontade de Deus. Quantas vezes eu já não me peguei em vontade de Deus que era contra a minha e houve uma luta interna e eu naquele momento eu precisei entender que não era a minha vontade, mas era de Deus. É entregar a Ele, mesmo que isso implique em sacrifícios, mudança de rumo. Eita glória! Porque uma vez que eu entrego a minha vida a Ele, Ele muda os planos, o rumo muda, mudanças Ele começa a fazer sem pedir permissão para você. Ei, já deu o horário. Deus não precisa pedir permissão para você não, viu?
Eu vou repetir isso aqui. Deus não precisa pedir permissão para você para mudar a sua rota. O apóstolo Paulo programou uma viagem para um lugar e o texto diz: mas o Espírito de Deus impediu ele. Ele muda a rota. E eu termino, irmãos. Já foi orar. Sabe como quando nós estamos disponíveis a Deus? Serviço ao próximo. Estar disponível a Deus muitas das vezes se concretiza no serviço ao próximo. Isso significa estar sensíveis às necessidades dos outros e agir com compaixão. Aí a gente tem Mateus 25:40. Tudo que fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. Estar disponível é também servir ao próximo. A minha função aqui é servir você. Como eu vou te servir? Me esforçando um pouco mais, lendo um pouco mais, me comprometendo com a palavra, me dedicando nos compromissos do ministério. Eu estou aqui para servir o ministério. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus estabeleceu para mim. Eu faço o que Deus estabeleceu. Ah, exige de mim se esforçar um pouco? Exige, mas eu preciso dar conta. Eu preciso ler um pouco mais para sempre ter uma palavra? Preciso. É difícil? É. Dá canseira? Dá. Dá sono? Dá. Mas eu preciso relutar. Imagine se eu chegasse aqui numa terça-feira e dizer: irmãos, eu não tenho palavra. O que você ia falar para mim? Para finalizar, estar disponível, estar de prontidão para agir. Não se trata apenas, irmãos, da disposição interior, mas também da prontidão para agir, concretamente quando sentimos que Deus nos chama. Às vezes Deus nos chama e a gente fala: não. Você fala: vamos. Não. Ele nos chama para uma missão, para uma decisão sensível ou para um gesto de amor. Está de prontidão. Sabe o que Maria vai falar para nós em Lucas capítulo 1:38? Eu estou de prontidão. Estou aqui. Eu não tenho função nenhuma, mas eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Olha o que Maria vai dizer, Lucas 1:38. Maria, ao dizer: eis-me aqui, ela vai falar o que ela é. Eis-me aqui, serva do Senhor. Irmão, isso aqui é um exemplo clássico de disponibilidade total. Faço uma pergunta. Nós temos disponibilidade total? Se Deus fala assim para você: ó, eu preciso que você largue algumas coisas, que eu preciso de você na minha obra, o que você faria? Hein? Hã? Porque minha esposa sabe, nós amamos itinerância, nós amamos isso, pregar fora a festividade. Mas e aí? O Senhor falou assim: vamos acabar com essa festa aí? Preciso que você cuide de um povo, instrua, prega. Já pregou para muita gente, agora eu preciso. E aí? Não é eu que falei que estou disponível? Não é eu que falei que se a vontade dele é maior na minha vida? Então eu estou aqui. Nós não estamos aqui porque nós queremos, nós estamos aqui porque ele chamou. A sua função que ele te colocou, valorize. Porque não é qualquer um que pode assumir onde você está. Deus selecionou você. Deus escolheu você para essa função.
Deus te separou para esta função. Não é que foi aleatório, não. Deus te escolheu. O que Ele quer nessa escolha? Você esteja disponível. Amém. Que Deus nos ajude. Que Deus continue nos ajudando a seguir glorificando esse Deus.